Mas já que eu falei ali do certo, do justo ali, no texto que eu mandei, eu tenho uma parte, então, que eu divido entre duas colunas, né? Que são as duas interpretações, então, que essa tradição profética, de como os profetas falam do sofrimento, do justo, duas interpretações que são feitas. Uma que está na página 33 e a outra que está na página 34. A primeira interpretação, que é a do sofrimento do justo, é, ali na página 33, o que aconteceu a Jesus é o destino de um verdadeiro profeta. O motivo identifica o martírio como marca da verdadeira profecia. A gente já falava sobre isso no nosso encontro passado. O que que isso quer dizer? Nessa interpretação profética, o personagem abstrato criado para exemplificar o Israel como um todo, ou no caso depois interpretando Jesus como justo, ou Jeremias como justo, ou Jó como justo, a, a teologia aqui diz o seguinte: há uma pessoa que, diante da decadência moral, do abandono de Deus, da transgressão do acordo que o povo tinha junto com Deus, de ser um povo eleito, de seguir a lei, de seguir os mandamentos, de ser fiel ao Senhor, todo mundo abandonou isso, o mundo virou um caos, o pecado reina, mas há alguém, uns poucos, um remanescente, o servo justo, que se mantém fiel ao Senhor. Esse é o justo na tradição profética. E esse justo, por ser justo, sofre, porque as outras pessoas, o resto do mundo, se enfurece por causa da sua justiça e inflige sobre ele a maldade. Então, esse cara que é justo, que segue a lei de Deus, que se mantém fiel à promessa de Deus, ele vai sofrer. As pessoas vão causar todo o mal na vida dele, inclusive ele podendo ser martirizado. Então, é uma interpretação possível de se fazer a respeito de Jesus. Jesus, diante de um mundo que estava totalmente corrompido, os fariseus lá, no seu egoísmo, os saduceus que tinham se vendido para os romanos, porque tinham os seus benefícios como sacerdotes garantidos, então, já que o seu privilégio não foi mexido, então, dane-se o que estava acontecendo com o resto do povo. Os fariseus também não estavam preocupados com o povo, porque estavam numa paranoia religiosa de interpretar que a vida religiosa era um aperfeiçoamento pessoal de seguir a lei à risca, mas não se incomodavam com quem estava morrendo de fome, com quem estava sendo oprimido, com a viúva, com o órfão, etc. Todos os eventos que a gente vê narrado nos evangelhos, né? Toda essa hipocrisia que é narrada no evangelho e que Jesus denuncia. Quem é Jesus, então? Jesus é o justo da tradição profética. É aquele que se mantém fiel à, à palavra originária, à lei originária, que é o amor, que ele diz que é o amor, e que ele daí, então, relativiza todas as leis hipócritas dos fariseus para dizer o que mais importa é o amor, o que mais importa é a caridade, é dar esmola à viúva e ao órfão e não ficar fazendo sacrifício no templo. E por causa da sua justiça, ele sofre. O que é a cruz, então? A cruz é o martírio que o justo recebe por ser justo. Essa é uma das interpretações que a tradição profética permitia que os primeiros cristãos vissem a vida de Jesus e interpretassem. É isso que está acontecendo. Jesus é o justo da tradição profética, é o justo de Isaías 53 e está sofrendo isso. Outra interpretação, e que o próprio Isaías 53 também permite interpretar isso a partir do versículo 10, é que, e o Wesley trata disso na página 34, é que a morte ela é premeditada por Deus. Deus quer que aconteça aquilo, porque na primeira não, na primeira não há nenhuma premeditação da morte. A morte é uma coisa que acontece como consequência da vida que o justo escolhe levar. Na outra não, na outra aí é interpretar profecia não como palavra perante, mas como previsão, né?
São as duas formas que se pode interpretar a palavra profecia, né? Profecia é falar adiante, ou seja, uma denúncia, mas hoje em dia, quando a gente escuta a palavra profecia, a gente pensa que é uma premonição, que é uma previsão, que é uma premeditação do que iria acontecer. Então, aquilo que está escrito em Isaías 53 é a descrição passo a passo do que iria acontecer com Jesus. Então, Deus fez esse plano lá no céu, que Jesus viria e que ele sofreria a morte e que ele morreria e que depois, então, ele ressuscitasse. São essas duas interpretações que a comunidade cristã primitiva, a partir da sua tradição, dos textos dos profetas e da apocalíptica judaica, que é a teologia judaica que se desenvolve desde ali especialmente a partir da invasão dos macedônios da terra da terra de Israel lá e a profanação do templo, né, que os macedônios profanam o templo de Jerusalém, e isso vai estar mais bem descrito em um texto que infelizmente foi retirado da nossa Bíblia protestante, mas que está na Bíblia católica, que são os dois livros do Macabeus, e que na Septuaginta ainda tem 4 textos dos Macabeus. O que essas duas interpretações têm em comum é a inevitabilidade da morte, né? Porque na primeira, a fidelidade do justo inevitavelmente vai atrair a morte. E na segunda interpretação está tudo premeditado, né? Por isso que A você... questão que fica é qual que é o escândalo da cruz, né? Sim, sim, Se ela sim. está premeditada, qual é o escândalo da cruz? Uhum, E, e se é o selo que confirma o justo, então, de novo, qual é o escândalo da cruz? E é uhum, claro que as teologias de domesticação do escândalo da cruz, elas são quase que reinantes, né? Dominantes. O esforço todo do texto do livro, não do capítulo, mas do livro, Deus escandaloso, é justamente resgatar o caráter escandaloso da morte e da cruz. Mas então, na página 35, o Vitor então vai tratar de falar que houve então uma fusão dessas duas interpretações. Essas tentativas iniciais de conceber a crucificação como inevitabilidade provocada ou pela infidelidade do povo ou por um desígnio divino, estão ambas carregadas com a oração judaica de lamento e a reflexão teológica sobre o sofrimento do justo que serão utilizadas em um ambiente apocalíptico. Agora, lá na página 36, vamos pular para lá, de novo no segundo parágrafo da página 36. Essa parte aqui é legal. Se a infidelidade e a ordenação divina são fundidas como coagentes, então só há duas possibilidades. Nessa coatuação, ou Deus opera juntamente com a infidelidade, o que seria malevolente, ou a obra de Deus se volta contra o poder da infidelidade. Agora vem um momento que é aquele versículo 10 de Isaías 53 precisa ser interpretado, uhum, porque Deus mandou Jesus, enviou Jesus. Então ele não é um justo à moda antiga que é uma pessoa que se manteve fiel. Não. Jesus vem ao mundo, né, segundo a tradição, porque Deus o envia. E daí isso começa a gerar um rebuliço na cabeça de quem está interpretando o evento Jesus. Não é o justo à moda antiga, nós estamos falando de um outro fenômeno, de um outro tipo de personagem. Então, Deus está atuando junto na história de Jesus. Se Deus, então, utiliza-se da infidelidade do povo como sua própria obra, aqui, se Deus opera juntamente com a infidelidade do povo para causar o sofrimento em Jesus,
Westley interpreta que isso seria malevolente. A outra opção de interpretar é que Deus atuando nessa história seria se voltar contra o poder da infidelidade. Ou seja, Jesus sofre todas as consequências da perseguição e do martírio por ser um justo. A pergunta é: Deus está permitindo que esse sofrimento aconteça? Ou esse sofrimento que é causado, a paixão que é causada, a agressão, a mutilação, o espancamento, a tortura e o assassinato de Cristo é o povo, o mundo, o mal, o pecado agindo, mas Deus está agindo para superar isso, que seria vencer esse poder da tortura e do assassinato e do mal. Conseguiram entender a, a situação? Para entender, a gente volta lá para a interpretação que a literatura do Antigo Testamento fez do Êxodo, Hum. que Deus envia Moisés para falar perante o faraó e pedir para libertar o povo. A literatura do Antigo Testamento interpretou que o faraó não deixou o povo ir embora, não por ter sido mal por conta própria, por um livre-arbítrio seu, o que poderia muito bem ser o caso, mas que Deus endureceu o coração do faraó para que não permitisse que o povo saísse na primeira vez que o Moisés foi falar com ele. E quando Deus endurece o coração do o faraó aumenta os sofrimentos que são infligidos contra o povo hebreu. E à medida que o faraó vai infligindo mais sofrimento ao povo hebreu, Deus então vai castigando o faraó por um endurecimento do seu coração, que Deus mesmo endureceu com as pragas do Egito, até que o faraó se quebra, então, nesse sofrimento que é causado por ele, e ele deixa o povo ir. Agora, Deus não estava castigando o faraó por uma maldade do próprio coração do faraó, que bem poderia ser o caso. A interpretação que o judaísmo fez é que Deus endureceu o coração do faraó para que o faraó fosse mais mal e Deus pudesse castigar mais o faraó. Deus ali queria que o mal aumentasse para que o castigo contra o mal aumentasse. E assim a libertação do povo hebreu fosse algo épico, né? Que para o povo hebreu que estava experimentando aquilo fosse algo, de fato, libertador e visse o Egito pagar pelo pecado que havia cometido. Agora, vamos agora, essa primeira interpretação aqui, essa primeira possibilidade da junção, o Vitor está tratando de como seria uma interpretação a partir da lógica judaica que existia até então no Antigo Testamento. Então, Jesus vem ao mundo como Moisés, só que no lugar de falar perante o faraó, ele fala perante o povo. E ele prega o amor, prega a conversão. E o povo poderia muito bem ter dado ouvidos e falar: isso é uma boa ideia. Se a gente praticar o amor ao próximo, a gente vai ter uma vida melhor aqui. Se Deus age junto com a infidelidade do povo, ou o povo poderia tranquilamente, por causa da sua própria corrupção, negar a Cristo. Se Deus age junto com a infidelidade do povo, significa que Deus teria endurecido o coração dos fariseus, endurecido o coração do povo, endurecido o coração
dos saduceus, endurecido o coração de Pôncio Pilatos, endurecido o coração de todo mundo, para que eles se juntassem, prendessem Jesus, o torturassem e o crucificassem. O que o Vitor está falando que é uma apostasia é interpretar que Deus age justamente dessa forma. Ele cria o endurecimento do coração para depois castigar. Porque esse povo que teve o coração endurecido não creu em Cristo, logo irá para o inferno. Mas vai para o inferno porque teve o coração endurecido por Deus, para que não cresça. É uma interpretação que o calvinismo curtiria, né? É verdade. A predestinação é Impressionante. justamente isso, Mas, né? Aqueles que não aceitam o evangelho é porque tiveram o coração endurecido para não aceitar o evangelho. Mas aí não, Deus agora, endurece o agora coração ficou das pessoas. perfeitamente claro para mim. Que no caso, nesse caso, essa Uhum. primeira interpretação, ele fala que é apostasia, porque seria Deus promovendo a infidelidade das É, próprias pessoas perante aquele sacrifício. Então, maquinando o seria mal, a interpretação maquinando. da não salvação, né? Da não salvação das pessoas. Uhum. Deus teria ali maquinado a tortura e o assassinato de Jesus, na primeira interpretação. A outra interpretação, e por isso o Vitor fala que é lógica, e daí agora o Luiz pode entender qual que é o pensamento aqui, ou pelo menos o pensamento do Wesley, claro que pode discordar. Ele diz que é lógico aqui porque diz que, por um lado, Deus permite que essa infidelidade ocorra, porque da mesma forma como Deus poderia ter endurecido o coração para que as pessoas não crescem, Deus poderia ter amolecido o coração para que as pessoas crescem. E que é uma pergunta que, em algum momento, alguma pessoa vai se fazer. Não, mas se Deus está do lado de Jesus, Deus enviou Jesus justamente para que as pessoas conhecessem o Evangelho, por que Deus não dá uma amolecida ali no coração das pessoas para que as pessoas acreditassem no Evangelho e seguissem o Evangelho? Mas não é o que acontece. Deus permite que as pessoas ajam por conta própria e pratiquem todo o mal que elas poderiam praticar por conta própria. Não porque tiveram o coração endurecido, não porque foram criadas para causar o mal. As pessoas estão causando o mal por conta própria. Então não é Deus gerando o mal no mundo, mas é o próprio mundo sendo mal por conta própria. E o que ele fala ali que Deus está agindo contra o poder da infidelidade é que ele permite que a descrença, que a perseguição, que a injúria, que a traição, que o julgamento injusto e que depois a própria tortura e o assassinato ocorra, para que vencesse esse poder do mal. Vencesse pelo fato de Jesus perdoar os seus algozes, vencer pelo fato de Jesus, ainda na cruz, conseguir pregar o evangelho para um dos que estavam crucificados junto com ele, para que vencesse o poder do mal final, através da ressurreição, que vence o poder final da morte. Uhum. Isso que o Vitor fala que é uma interpretação lógica, é o que no parágrafo seguinte ele vai citar de até onde chegou, até onde pode chegar essa interpretação, né, de que Deus permite que isso aconteça. Na verdade, não. Na verdade, de Deus agindo ao mesmo tempo como o que maquina o mal e ao mesmo tempo como aquele que vence o mal, que é uma interpretação mais confusa, que ele parágrafo seguinte, ele trata justamente disso, né? Até onde essa fusão das duas interpretações pode chegar, que ele diz ali no parágrafo seguinte, da página 36. Muitos teólogos dos primórdios usaram esse motivo inventivamente, inclusive para sugerir que Cristo era a isca no anzol que fisgou o diabo um pequeno sacrifício para uma grande recompensa. Mais tarde, a teologia latina no Ocidente deu o argumento da expiação um arcabouço jurídico e mais racional, mas manteve a fusão básica.
atuação pecaminosa humana operando junto com a atuação salvífica de Deus, que é uma interpretação que se criou na época da patrística, né? Cristo, ele é a isca, a isca do anzol para capturar o diabo. Eu agora não lembro qual autor da patrística que elaborou essa interpretação, que ela é bem interessante. Ele diz o seguinte: Deus vem ao mundo através de Cristo, só que vem como uma espécie de disfarce, que é a humanidade de Cristo, com toda a sua fragilidade, a sua mortalidade, etc. Essa é a minhoca. A mortalidade, a carne, a humanidade de Cristo é a minhoca. E daí vem ao mundo. E daí o diabo, que opera a partir do povo, fala: agora é a minha chance de ceifar a vida do próprio Filho de Deus. A minha rebelião contra Deus agora vai atingir o seu ápice, porque agora eu vou capturar o próprio Filho de Deus. Aquele que eu tive inveja lá no céu, agora é minha chance, porque agora ele teve a burrice de aparecer aqui como mortal, e é a minha chance de capturá-lo e de ceifá-lo. E o diabo, então, se lança contra Cristo com toda a sua fúria, né? Através do povo, dos sacerdotes e do Império Romano. E mata Jesus. E pensa que venceu. Só que a humanidade de Cristo era uma minhoca e o anzol de aço dentro era a divindade de Cristo. E ali o diabo é capturado, porque ali Cristo ressuscita e o poder do diabo é aniquilado. O Vitor, então, nesse parágrafo, exemplificando até onde essa fusão das duas interpretações pode gerar criatividade, né, na hora de se elaborar as teologias cristológicas. O Boa. problema dessa interpretação é que a cruz ela foi maquinada por Deus. Ou uma outra forma, né, como eu escrevi naquele texto resumo lá, a cruz ganha aqui uma dimensão cósmica, ela é uma cena épica de uma história transcendental. Qual é o perigo disso? Que o Vitor escreve lá na página 37, o significado salvífico da cruz, né, de entender isso como uma grande maquinação de uma história transcendental, é que leva facilmente à domesticação da cruz ao tirá-la sua realidade histórica. Aí o sofrimento histórico de Cristo, aí os atores históricos dos saduceus, dos sacerdotes, dentro do seu privilégio de casta sacerdotal, ignorando o povo e se aliando ao Império Romano. Aí o Império Romano que massacra todo aquele que representava uma oposição política contra o Império, inclusive um profeta da Galileia que estava pregando o amor e o perdão, também esse é um agitador político. Ou seja, todos esses fatores históricos do evento Cristo, é, eles são diminuídos e não tem, porque todos eles são peças de um grande xadrez cósmico e transcendental. Aí a história, ela não nos serve de nada, né? A história é apenas um teatro de algo que está sendo maquinado a partir do céu. Qual o problema disso, de interpretar o evento Cristo dessa forma? É que daí também o evento Luís, também o evento Mateus, também o evento Bárbara, também o evento Pablo é deshistoricizado. E daí também a minha realidade histórica perde importância. Se nós tiramos a história de Cristo, nós tiramos a história de nós também. Se a cruz perde significado histórico, se a cruz de Cristo perde significado histórico, também a nossa cruz histórica, também a nossa cruz perde significado histórico. Também a cruz do Brasil, a cruz da América Latina, da África, perde significado histórico. Aí é tudo... aí são as teorias da conspiração, né?
É tudo uma batalha espiritual que está acontecendo, e daí a fome, e daí a pobreza, e daí as guerras, aí a destruição ambiental, são tudo peças dentro de um tabuleiro cósmico espiritual que está sendo mexido por Deus e pelo diabo. Então, para que lutar contra, né? A fome, a miséria, a guerra. Ou então até uma outra armadilha interpretativa pior, que seria você acreditar que Uhum. toda maldade no mundo, que não é pouca, seria uma perfeita arquitetura de Deus para que a infidelidade continuasse existindo. E aí Exatamente, é uma armadilha, né? De fato, é uma armadilha. exatamente. Aí, aí o nazismo foi arquitetado por Deus. Aí a escravidão foi arquitetada por Deus. Aí tudo foi arquitetado por Deus para que uma história que a gente não sabe qual é a história, porque só Deus sabe, se desenrolar. E daí, se a cruz perde o seu escândalo por ser interpretada como uma maquinação cósmica de Deus, se a cruz perde o seu escândalo, aí também a escravidão perde o seu escândalo, aí também a ditadura perde o seu escândalo, aí também o nazismo perde o seu escândalo, aí tudo perde o seu escândalo. A destruição ambiental, o que a gente sofre nos dias atuais, as mudanças climáticas, perde o seu escândalo. E tem tanta gente que domesticou todos esses maus, né? Por uma Isso